Fala pessoal! Bom, hoje nós vamos comentar um pouco sobre a Cúpula das Américas que acontece em Los Angeles e o resultado desastroso para a administração de Joe Biden e a reunião que ele teve com o atual governante do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Bom, essa cúpula ela já começa tudo errado a partir do momento em que Biden diz que não convidaria Cuba, Venezuela e Nicarágua. Os Estados Unidos acusam Cuba, Venezuela e Nicarágua de não serem países democráticos, mas a gente conhece a história dos Estados Unidos e sabemos que democracia nunca foi o forte deles. Então eles usam a democracia enquanto um pretexto, então sempre só consideram quem é democrático quem segue aquilo que interessa para eles, e quem não está no jogo deles, eles não consideram democráticos. Querem dar alguns exemplos? Por exemplo, os Estados Unidos têm relações econômicas com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita não é um regime que em nada recorda uma democracia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos consideram países que têm sistemas eleitorais sólidos, como, por exemplo, a Venezuela, consideram um regime ditatorial. A Venezuela é um país que toda vez que ela faz uma eleição vão observadores internacionais do mundo inteiro e consideram um dos sistemas de eleição mais bem organizado e bem seguro que existe no mundo. Então a questão da Venezuela não se trata de fraude eleitoral ou coisa desse tipo. Ao contrário do próprio sistema dos Estados Unidos, em que cada estado faz a eleição de um jeito. Até outro tempo atrás, tinha cartões que perfuravam para você poder votar nos Estados Unidos. Então, um sistema completamente arcaico, difícil e desorganizado para você fazer a apuração. Demora ali, às vezes, meses ali para se ter o resultado final quando há uma contestação de alguma urna, como a gente lembra no caso em que o Al Gore disputou com o George W. Bush e que muitos consideram que aquela eleição foi fraudada pela família Bush, que inclusive tinha o controle da Suprema Corte, que foi quem deu a palavra final sobre o resultado eleitoral das eleições dos Estados Unidos. Então, o pretexto da ausência de democracia em Cuba, Venezuela e Nicarágua é simplesmente um pretexto por uma questão de não ter alinhamento geopolítico. Em protesto, o México e a Bolívia não participaram, o mesmo com relação a Honduras, Guatemala e alguns outros países menores, que simplesmente disseram que se solidarizariam com Cuba, Venezuela e Nicarágua e não participariam. Claro que de todos esses países o que tem o maior peso é o México. E a situação da Bolívia mostra ainda mais essa hipocrisia dos Estados Unidos, porque quando houve o golpe, que depois o presidente democraticamente eleito Evo Morales, os Estados Unidos não tardaram em reconhecer o governo golpista. Inclusive, logo na abertura dessa cúpula, um militante do Partido Socialista dos Estados Unidos fez um protesto dizendo exatamente isso com relação aos Estados Unidos terem apoiado aquele governo golpista na Bolívia. Então vamos lembrar um pouquinho. A gente fala do golpe de 2016 no Brasil, mas nos últimos anos, na última década, nós tivemos um golpe que ocorreu em Honduras, um golpe que ocorreu na Bolívia e um golpe que ocorreu no Paraguai e o do Brasil. Então, toda essa sequência de golpes aí que vieram a tomar lugar na América Latina foram progressivamente aí acontecendo e tiveram por detrás os interesses dos Estados Unidos. Então, o golpe de Honduras foi um ensaio, que o Manuel Zelaya, o então presidente democraticamente eleito, foi deposto pela Suprema Corte e pelo Parlamento. Depois nós tivemos uma situação muito parecida com o Fernando Lugo no Paraguai, e nós tivemos o fatídico golpe de 2016 no Brasil, que sem dúvida alguma foi que teve o maior peso do ponto de vista político. E o golpe da Bolívia, que ocorreu em 2019, ele também teve um peso muito grande, porque naquela ocasião o Elon Musk, o bilionário Elon Musk, chegou até a publicar um Twitter dizendo que ele financiou o golpe e financiaria de novo porque ele tem interesse no lítio que a Bolívia produz. Então essa cúpula das Américas, ela foi resultado
desse contexto em que existe uma grande animosidade dos países da América Latina com relação aos Estados Unidos. Então, Joe Biden foi o anfitrião, ele é o anfitrião da cúpula, que ela ainda está ocorrendo nesse momento, e Joe Biden teve uma decisão de fazer uma espécie de plataforma política para mostrar que eles ainda exercem alguma liderança, só que o tiro saiu pela culatra. Todos nós sabemos que hoje o principal esforço internacional dos Estados Unidos é o enfrentamento com a Rússia na Ucrânia. E também sabemos que existe uma série de provocações dos Estados Unidos com relação ao Mar da China. E os Estados Unidos, do Joe Biden, em termos da sua política externa, quer afirmar a sua liderança na América Latina. Só que, à medida em que os Estados Unidos foram intervindo em governos democraticamente eleitos para colocar governos títeres, governos marionetes, e sempre tendo seus próprios candidatos nas eleições da América Latina, o que a gente viu foi que o resultado foi o contrário. Então hoje existe uma correlação de forças bastante diferente. Inclusive o presidente da Argentina fez um discurso bastante duro na abertura, no seu discurso de abertura ali na cúpula. Existe toda uma correlação de forças mudando na América Latina. Então, ao longo da década de 2000, nós tivemos a ascensão de vários governos de esquerda. Começou com a vitória de Hugo Chávez na Venezuela, depois nós tivemos Lula no Brasil, nós tivemos Lugo no Paraguai, tivemos Tabaré Vázquez e Mujica no Uruguai, tivemos o casal Kirchner na Argentina, e uma série de outras experiências aí em toda a América Latina que foram marcantes. Vale destacar também a Bolívia, que nós tivemos a eleição de Evo Morales, o primeiro presidente indígena, num país em que praticamente toda a sua população é indígena. E agora essa situação vem ampliando, porque alguns países que não tinham governos propriamente de esquerda, como o Chile e como o Peru, agora estão sob governos de esquerda. E o próprio México, que agora tem aí como liderança da região ali da América do Norte, do Caribe, um governo que está completamente alinhado com a visão latino-americanista e com os interesses que contrariam aquilo que os Estados Unidos querem para a região. Então, nós temos uma reconfiguração do cenário político e um exemplo disso está na própria eleição da Colômbia. A Colômbia, que sempre foi um país que era bastante submisso aos interesses dos Estados Unidos, inclusive a Colômbia tem mais ou menos umas 8, 9 bases militares dos Estados Unidos no seu país, é um país amazônico, é um país em que os Estados Unidos intervieram através do Plano Colômbia, que tiveram governos de extrema direita e que mesmo na democracia foi um país que perseguiu sindicalistas, perseguiu lideranças, sempre a pretexto de combater a guerrilha ou o narcotráfico, mas no fundo matava muito mais sindicalistas e lideranças estudantis do que propriamente guerrilheiros ou traficantes. Então essa nova situação que está se dando no subcontinente latino-americano vai ser coroada a partir do momento em que Jair Messias Bolsonaro for derrotado. Nós sabemos que Bolsonaro era o candidato dos Estados Unidos durante a administração Trump. Só que o que houve foi que quando os democratas ganharam a eleição nos Estados Unidos, o alinhamento de Bolsonaro com Trump fez com que as relações entre ele e o presidente eleito Joe Biden se estremecessem. O Brasil foi um dos últimos países a reconhecer a vitória de Biden sobre Trump. E isso colocou a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos num certo distanciamento. Então o Bolsonaro teve uma política de muita proximidade com o Partido Republicano e com a extrema-direita dos Estados Unidos, e Biden representa a direita liberal, que é uma outra vertente da direita que, no caso dos Estados Unidos, eles se opõem diametralmente. E aí o Biden estava vivendo a seguinte situação: o Biden cada vez mais perdendo referência, perdendo popularidade e isolado na região. Bolsonaro
com as pesquisas indicando que ele perde para Lula, inclusive algumas pesquisas que indicam que há a chance real dele perder no primeiro turno, e ambos precisam então passar a seguinte ideia: o Biden precisa provar no seu público interno que ele não está isolado na América, e Bolsonaro precisa provar que ele tem algum tipo de respaldo internacional, que ele tem algum tipo de apoio. E aí a foto que saiu da reunião de Biden com Bolsonaro é o que a gente pode chamar de um abraço de afogados, que são dois políticos fracassados numa cúpula fracassada, tentando mostrar o quanto eles ainda conseguem respirar por aparelhos. E aí Bolsonaro e Biden não falam a mesma língua. Enquanto o Biden insiste na sua retórica imperialista de contestar algumas coisas relativas à Amazônia, Bolsonaro reafirma a questão da soberania brasileira sobre a Amazônia, só que nós sabemos muito bem que Bolsonaro não tem comprometimento com a preservação do meio ambiente e com os povos que moram na Amazônia. A visão de Bolsonaro da soberania sobre a Amazônia é uma versão em que as grandes empresas podem rapelar o patrimônio genético, o patrimônio mineral, o patrimônio natural que existe por debaixo da Amazônia e até mesmo na superfície. Que é o contrário, o Biden quer isso também, mas ele quer isso para as empresas dos Estados Unidos. E é um choque de interesses distintos em que também o tema da democracia ele entra. E por que o tema da democracia ele entra nesse debate entre Biden e Bolsonaro? Alguém acredita que o Biden está preocupado com a democracia no Brasil? Se ele estivesse preocupado, ou se o partido dele estivesse preocupado durante a gestão Obama, por exemplo, eles jamais teriam reconhecido o golpe de 2016 contra Dilma. Se eles estivessem um pouco preocupados com a democracia no Brasil, não teriam sido eles que teriam implantado a ditadura militar em 64, como revelam os arquivos da CIA que foram revelados no ano 2014, quando se completou 50 anos do golpe militar e que nós pudemos ter acesso a essas informações da chamada Operação Brother Sun, quando os Estados Unidos intervieram no Brasil para derrubar o governo democraticamente eleito de João Goulart. E aí instaurar um regime ditatorial, inclusive com o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, indicando o Marechal Castelo Branco para ser exatamente o presidente do país sob o golpe. Bom, então, qual é a preocupação de Biden com relação à democracia no Brasil? Biden não está preocupado com a democracia no Brasil, ele está preocupado com as eleições que ele enfrentará Donald Trump novamente no ano de 2024. E por que essa preocupação respinga no Brasil? Porque nós sabemos que Bolsonaro compõe uma rede de movimentos de extrema-direita liderada por um rapaz chamado Steve Bannon, que é um criminoso já condenado em alguns países por uma série de crimes envolvendo fake news, envolvendo fraudes, e ele é hoje a liderança mundial da extrema-direita, e que nos porões desses movimentos o bolsonarismo se encontra com o trumpismo, mediado pelos seguidores e pela esquife de Steve Bannon. Então, quando o Biden ele fala que o Brasil é um país que tem uma democracia sólida, ele está olhando para os Estados Unidos, porque ele sabe que caso não haja um reconhecimento do processo eleitoral no Brasil, será uma vitória de Steve Bannon contra o regime democrático. E o regime democrático, que por mais capenga que sejam as eleições nos Estados Unidos, é o que colocou Joe Biden lá. Então, esse questionamento pode ser levantado também nos Estados Unidos, e já está sendo levantado, porque essa semana surgiu na Suprema Corte ali dos Estados Unidos uma situação em que o Trump ele está tendo que depor com relação à invasão do Capitólio. E o depoimento do Trump é muito claro, ele diz que isso foi uma reação importante da população dos Estados Unidos. Hoje o Trump está sem grande visibilidade porque o Twitter suspendeu a sua conta. E hoje o Trump, através do Elon Musk, pretende voltar às redes sociais e por isso todo esse movimento da extrema-direita dos Estados Unidos apoia
a compra do Twitter pelo Elon Musk. Então o Elon Musk ele é simplesmente o testa de ferro de um movimento muito maior. E aí nós temos essas redes sociais que são mais simpáticas aos democratas e outras que são mais simpáticas aos republicanos. Mas no fundo se trata do mesmo sistema de dominação e de controle das consciências que a gente sabe que tanto democratas quanto republicanos praticam. E essa cúpula das Américas, portanto, já tivemos aqui registros de protestos, de pessoas protestando a favor de Cuba, de pessoas protestando contra a situação da Bolívia, mas também nós tivemos manifestações de pessoas dizendo fora Bolsonaro, e cartazes, letreiros. Então Bolsonaro está sendo visto como uma persona non grata nesta cúpula de Los Angeles. E isso, claro, por todos os movimentos de pessoas da América Latina que entendem os crimes cometidos por Bolsonaro no Brasil. Então nós temos aqui a questão da Amazônia, em que nesta semana desapareceram um jornalista e um indigenista da FUNAI. Então não se sabe o paradeiro deles, há suspeita de que eles tenham sido assassinados e seus corpos tenham sido mutilados e jogados em algum lugar da floresta ou no rio. Então é uma situação gravíssima, é uma denúncia que preocupa o Brasil e que traz questionamentos mundiais. Claro, a soberania brasileira sobre a Amazônia nunca deve ser colocada em contestação. O Brasil é o país soberano, é o país que é o dono da Amazônia legítimo. Entretanto, há uma preocupação internacional com tudo isso que está acontecendo ali, porque o Brasil realmente ele tem um peso na agenda ecológica, na agenda ambientalista mundial. O Brasil sempre foi considerado uma potência e um país muito responsável nessa área, mas na gestão Bolsonaro nós sabemos tudo o que aconteceu. Então, portanto, essa cúpula das Américas ela mostra todas essas contradições trazidas à tona, seja as contradições dos Estados Unidos, que querem impor uma agenda de escolher quem são os países que eles classificam como democráticos e quem eles classificam como ditadura, sendo que o critério não é o sistema eleitoral, não é a transparência das eleições, mas o critério que os Estados Unidos utilizam é a ideologia do regime ou o alinhamento desse regime com os seus interesses econômicos. E, no caso, o que hoje coloca o Brasil em atenção é a sequência de crimes que o governo Jair Bolsonaro tem cometido. Então, a sua política de negacionismo da vacina, de negacionismo do Covid e de estimulação da contaminação em massa foi um péssimo exemplo. O Brasil perdeu 650 mil pessoas resultantes dessa decisão extremamente violenta, extremamente agressiva com o povo brasileiro. Então, o que resultou nessa rejeição mundial a Jair Bolsonaro faz parte de todas as suas políticas, de todas as suas apologias à tortura, à ditadura, ao ódio que ele prolifera no mundo. E isso, obviamente, que respinga na conjuntura da América Latina e que hoje isso está sendo revertido em país por país. Então, Argentina, o Macri perdeu a eleição para Fernandes. No Chile, a extrema-direita pinochetista foi derrotada. Na Colômbia, o uribismo foi derrotado e agora nós temos uma disputa entre uma extrema-direita que surgiu do nada com a esquerda. Então, o Pero, que foi um ex-guerrilheiro e que hoje ele pode representar ali uma mudança radical do ponto de vista do que foi a história da Colômbia, e nós temos ali uma série de outros movimentos que estão sendo paulatinamente derrotados, e o exemplo claro é também nos Estados Unidos, onde Donald Trump representa esse setor atrasado ao qual o bolsonarismo se alia. Então, o Biden fracassou em querer reassumir a sua liderança. Bolsonaro foi lá tentar conseguir algum dividendo, mas a única coisa que ele conseguiu foi protestos. E nós temos uma América Latina se reerguendo e que nós esperamos que nessas eleições o bolsonarismo seja derrotado no Brasil e que finalmente tenhamos condições de poder
projetar o Brasil novamente na liderança para reconstruir a Unasul, o Mercosul e a CELAC. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Saudações!